Olá, bem-vindos ao Bom Sucesso. E hoje é mesmo o bom sucesso. Conseguimos trazer uma estrela do mundo aqui para o nosso estúdio. E vocês vão ver bem que eu estou a falar a sério. Aliás, no Algarve, ah, quem o Jacques Schaeffer, que é o nosso convidado, conhece, é gente importante. Os outros, que não o conheçam a ele, é bem, são pessoas que verdadeiramente merecem conhecer o Jacques Schaeffer. E é por isso que eu o convidei para vir até nós. Há 3 meses que ando atrás dele, e desta vez consegui. Muito obrigado mais uma vez por este reencontro. Já há alguns anos que não conseguia ver o Jacques Schaeffer pessoalmente, o que quer dizer que eu estou um pouco fora, enfim, das leads, das coisas importantes que se passam no Algarve. O- Só uma pequena apresentação que merece o Jacques Schaffer. Além de ser um amigo sincero de Portugal e das gentes de Portugal, é um homem do mundo. É mesmo uma estrela mundial. Ah, Trabalhou em centenas de empresas. Esteve em dezenas de países a trabalhar. É só para dizer assim. Conhece um clima muito quente e, ao mesmo tempo, os climas mesmo muito frios. Nasceu no muito quente, trabalhou no muito frio e agora está aqui no equilibrado. Mais uma vez, muito obrigado. Uh, Como é que vejo o mundo, Jack Schaeffer? Eu vou tratá-lo. Bem, eu sou mais ou menos da mesma idade, não é? Ele é um pouco mais jovem que eu na maneira de pensar. É verdade, na maneira de pensar, é mesmo muito mais jovem que eu. E, portanto, eu quero que vocês se deliciem a conhecer esta estrela. Como é que está o mundo? Como é que está aquilo que tu vês, que sentes com esta experiência fabulosa nestes países todos, com estas pessoas todas que tu conheces? Bem, antes de mais nada, muito obrigado por esta oportunidade. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E, mais uma vez, se você, espectador, quiser um contato comigo, por favor, eu tenho imenso prazer em responder às pessoas que me contactam. É muito importante para mim esse diálogo com todas as pessoas. A situação mundial agora é bastante complexa, porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Há dois líderes, três, infelizmente, com os quais a gente não pode contar, porque ninguém sabe o que vão fazer. Os três dizem uma coisa e podem ou não fazer aquilo que dizem. E esse é o grande problema. As previsões do meu grupo, que é um grupo internacional, nós somos 13 em 9 países, com diferentes especialidades, desde econometrista até engenheiros e uma socióloga, uma politóloga, espalhados principalmente pela Europa, mas tem um nos Estados Unidos e um na Ásia. E a nossa visão é que as coisas vão piorar. Vão piorar a curto e a médio prazo e provavelmente para Portugal, eu diria a longo prazo. Isso porque não somente a inflação em alguns países é complicada, alguns países têm um problema de competitividade e outros países têm um problema de produtividade, ou seja, mesmo havendo uma liberdade econômica, a sua produtividade, especialmente industrial, não consegue continuar a concorrer com outros países chamados emergentes. Na nossa opinião desse grupo, esse é o problema de Portugal, ou seja, Portugal teve um ótimo crescimento econômico nos últimos 20 anos ou 25, mas isto se deveu sobretudo a três coisas: uma pequena racionalização na parte de distribuição de produtos, a logística melhorou, um crescimento turístico muito importante, e felizmente nós tivemos com os secretários de Estado de Turismo nos últimos 20 anos, eu diria praticamente todos muito competentes, e isso nos deu um crescimento econômico significativo. E o terceiro problema é que não foi investido mais dinheiro nas indústrias onde Portugal tem um grande potencial de exportação.
Esse dinheiro foi investido no imobiliário, o que levou a uma grande especulação imobiliária e, ao mesmo tempo, faltou capital para investir nas fábricas, nas indústrias que utilizam matéria-prima local e para exportar para os mercados onde há muita lucratividade. E eu penso que isto significa, na minha opinião e na opinião de muitos outros, que a crise que nós vamos ter a começar em 2026 vai ser até pior do que a de 2010. Nós vamos ter... Pronto. Esta maneira de começar o programa verdadeiramente obriga a um outro programa sobre esta perspectiva, mas é para conhecerem bem a pessoa com quem estamos a falar. O Jack Surfer, a semana passada, sobre este tema da questão imobiliária, teve uma conferência que deixou sobre os tempos atuais e sobre os preços atuais a assistência siderada sobre a questão, precisamente, da habitação. O Jacques Sofra, como eu comecei, é natural do Brasil, depois foi para os países nórdicos, onde está um frio terrível, mas, espantosamente, tem um rendimento per capita muito superior ao nosso. E como é que eles fazem, agora sim, vou tentar fugir das más notícias, como é que eles fazem para terem casas a 30 e a 50 mil euros, os T0, os T1s? Como é que eles fazem isso? Eu falou nisto na semana passada em Portimão, e as pessoas telefonaram-me a dizer: não acredito. Jacques Seifer, qual é a vossa experiência nesta matéria? Como é que é possível? Em primeiro lugar, eu sou engenheiro, portanto, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de três coisas que são importantes. Inovações em materiais de construção. Nós ainda utilizamos materiais de construção do tempo de, sei lá, 300 anos atrás, o cimento que tem muitíssimos anos, e são alguns dos produtos em que, devido à grande poluição que eles produzem no mundo, durante os últimos, talvez, 20 e poucos anos, foram investigados e desenvolvidos outros materiais de construção. De um lado, menos poluentes e, de outro lado, mais fáceis de serem fabricados a nível local. Por quê? Porque, por exemplo, o transporte de ferro para a construção civil, de cimento para a construção civil, porque são materiais muito pesados, torna-se razoavelmente caro. A produção de cimento exige, naqueles grandes, enormes fornos, uma temperatura de mais ou menos 1.300 graus e durante muito tempo. E isto consome muitíssima energia e torna o produto, de um lado, prático, de outro lado, poluente. A mesma coisa com o ferro. O que é que aconteceu no mundo, infelizmente? Devido à legislação que praticamente obriga, a partir de um certo tipo de moradia ou de obras, a usar cimento e ferro, houve uma tendência de haver cartéis muito fortes, e são esses cartéis que dominam esses setores. Por esta razão, o preço destes materiais é razoavelmente caro comparado com outros materiais, e, sobretudo, comparados com materiais que são menos poluentes. E aquilo que se desenvolveu, por exemplo, nos países nórdicos, foi um instituto de investigação científica paga pelos governos, Instituto de Investigação Científica sobre novos materiais e métodos de construção. E os métodos de construção hoje são fantásticos, porque permitem, graças à inteligência artificial, aos computadores, fazeres um planeamento, um plano em que utilizas da melhor forma os materiais. Até recentemente, a perda de materiais de construção era em torno de 27%. Portanto, dos 100% que tu compravas, pagavas, transportavas, tinhas na obra
27% deitavas fora, não tinha como usar. Por quê? Porque são partes que são partidas, porque aquilo não tem a dimensão ideal. Então, ou é longo demais, ou é curto demais, tens que meter um módulo, depois meter mais alguma coisa. Isto, então, hoje mudou. E eu estou a falar de hoje, de 20 e poucos anos para cá. Então, hoje, praticamente todas as obras dos Estados Unidos, Canadá, norte da Europa, são modulares, ou seja, já vêm os materiais em módulos que tu reúnes, apenas reúne. E assim a obra é muito rápida, os materiais são semi-acabados, ou seja, tu às vezes nem precisa fazer uma nova demão, é só pintar, mais nada. E, naturalmente, a pintura é de acordo com o cliente quer. Tudo isto fez com que a construção em si, ou seja, a obra em si, se tornasse mais célere e mais barata e menos poluente. O que é que os governos fizeram nos países nórdicos, na parte norte da Alemanha, na Holanda, há 50, 60 anos atrás, quando eles tiveram os mesmos problemas que Portugal tem agora, nos últimos 15, 20 anos, que é uma entrada de muita gente para as cidades e que querem habitações boas. O que é que eles fizeram? Eles transformaram, como agora a legislação permite em Portugal, eles delegaram nos municípios, nas câmaras, o direito de transformar terras agrícolas, reservas rústicas, em urbanizáveis. Mas eles deram algum apoio para cada câmara, ela própria fazer o arruamento, a urbanização daquela área. Portanto, a Câmara Municipal emprestava dinheiro do governo central com o objetivo de fazer as ruas, de meter água, luz, esgoto, tudo que é necessário, e as câmaras dividiam os lotes para vender para as famílias em lotes pequenos, médios e grandes, e cada família comprava aquilo que se interessava. Nunca era permitido vender para uma empresa. Não. Por quê? Porque isso levaria a uma especulação imobiliária. Portanto, isso era vendido à família que ali habitasse há 1 ano ou 3, aí variava com a Câmara. E o que acontecia? As famílias compravam lote, praticamente não precisava de empréstimo de banco para comprar o lote, fazia o projeto, ou então, aquilo que foi a grande revolução, é que quando a família comprava o lote, ela tinha de 6 a 8 projetos pré-aprovados pela Câmara para aquele bairro específico. Então, por exemplo, o Jack chegava lá e dizia: desses projetos eu quero o projeto número 6, está aprovado. Tu nem precisavas de engenheiro, de arquiteto, de permissão, nada. Só escrevias no formulário a dizer quem tu eras e onde vivia, essas coisas. Tu escrevias projeto número 7 e vinha automaticamente a autorização para a obra. E tu pedias a autorização por 2, 3, 5 anos. Por quê? Porque tu podias pedir fases. Por exemplo, uma família jovem com 2 bebezinhos dizia: não, para começar eu vou fazer apenas um T1. À medida que as crianças cresciam, ela dizia: não, agora já vamos fazer mais um quarto ou uma casa de banho com um quarto, porque os meus filhos começam a crescer. E depois, quando eles se tornam jovens e começam a namorar, etc., já faz mais uma fase. Então, era permitido, naquela altura, tu construir ao longo dos anos, e para cada fase tu dizias para a Câmara: a fase 1 está concluída. A Câmara ia lá, controlava, como aqui, como tudo que é lugar, e dava autorização de residência para aquela fase, para aquelas pessoas. Tu tinhas dinheiro mais tarde para fazer mais uma fase. Então fazias a segunda,
tinha permissão para concluir a segunda, para habitar a segunda, e assim por diante. Tudo isso eram projetos pré-aprovados, em que tu dizias, eu quero projeto tal, mas eu quero fazer em 3 fases, sem problema. Essa foi a grande solução. A segunda grande, importantíssima solução era que havia dentro do governo, o banco do governo, que seria a Caixa Geral de Depósitos, tinha uma conta própria para imobiliário e, portanto, recebia o projeto para fazer a hipoteca, junto com o banco local em que tu tinhas a tua conta, fazia, portanto, a avaliação do teu pagamento e dizia, sim, eu dou, por exemplo, 40% do empréstimo, o banco dá 40% e tu vais pagar 20% do teu bolso, venda o carro, venda não sei o quê, e, portanto, às vezes era mais, 45, 45 e 10, então isto variava consoante a capacidade de pagamento daquela família. Portanto, essa foi a grande alteração há 50 anos atrás. Aquilo que acontece atualmente, na minha opinião, é que todo este controlo de preços, de simplificar autorizações para construção, não ter custos com engenheiro, com arquiteto, encontrar tudo pronto na porta do teu lote, fazer a obra em fases, fazia com que o nível de empréstimo necessário para cada fase não era tão grande e desta forma era fácil obter o empréstimo e o que aconteceu? Todo o processo se tornava simples e barato. E o que fez os governos para as famílias jovens que ainda não queriam, não podiam pagar pelo lote? Eles desenvolveram projetos em geral, eram 3 ou 4 pisos, com mais ou menos 16 a 20 apartamentos por piso, com diversos tipos. Então, havia um T0 que media 3,25 metros de largura por 7,5 de comprimento, com grandes janelas, enormes janelas e vidro duplo, porque lá é muito frio, com o objetivo de famílias jovens ou com bebezinho poder ter a sua primeira habitação. Depois de alguns anos, eles vendiam aquela e compravam maior. Essas primeiras habitações costumavam custar em torno de 24, 26 mil, não chegava a 30 mil. E era uma forma das famílias, em vez de gastarem dinheiro com arrendamento, estavam a investir no seu próprio imóvel, porque depois vendiam, compravam um maior, não é? Mais cômodo. Isso foi a grande reforma que aconteceu há 50 anos atrás. E, portanto, eu posso dizer que as tecnologias ali utilizadas continuam a ser usadas hoje, seja lá, seja em outros países, e que isto permite baratear incrivelmente a oferta, seja de lotes de terreno, sejam áreas urbanizáveis para apartamentos. Tudo permitiu resolver o problema de habitação há 50 anos atrás. O que acontece hoje, como Lisboa, Porto, todas as grandes cidades, o centro das cidades, aqueles bairros mais desejados, claro, ali é a especulação imobiliária. Mas se você sai daqueles bairros mais desejáveis, você tem habitação muito acessível. Portanto, método, planeamento, disciplina e que todas as pessoas conheçam as regras, ganha-se em dinheiro e essencialmente até em celeridade na construção. Jacques Seifer, que vida é essa? Eu estive a ver na internet, o Jacques Seifer é um livro aberto. A vida dele, quase toda, não é? Está espelhada, é um editor de grande sucesso. Rio de Janeiro, local de nascença, há uns 30 anos atrás. E depois foi mais uns 30 anos, talvez, para Estocolmo, não é?
e depois mais uns 30 anos em Portugal. Mais ou menos é assim, mais ou menos essa experiência, É, além do resto do mundo. dos 30 na Suécia, eu diria que metade foram pelo mundo, porque eu trabalhei em 12 países, em 39 regiões diferentes, ao longo de 30 anos. Não era o tempo todo, era alternar com a Suécia. E, entretanto, aterraste em Lisboa, apaixonaste pelo Algarve e estamos aqui há 20 anos por aí, Sim, não é? 20 anos. Bem, e está muito bem, quer dizer, muito bem em termos de conforto de vida, não é? Nós somos um povo maravilhoso e as conferências do JAC são muito concorridas. E os presidentes de Câmara e os governos que estão a ver esta entrevista, como é que conseguem contactar para perguntar situações específicas da tua vasta experiência? Como é que as pessoas contactam contigo? o meu nome está no Google, então E no LinkedIn, no não é? LinkedIn, pois. Então, eu sempre respondo, eu acho que a minha obrigação é um pouco assim, eu sou filho de pai russo e mãe ucraniana, e nasci numa favela, num bairro de Lata do Rio de Janeiro. E pronto, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos e meio, comecei a trabalhar e estudar aos 11 anos de idade, era proibido trabalhar, mas eu tive que trabalhar, e numa fábrica, e eu sempre disse que aquilo que é bom nos grandes desafios é que a gente aprende bastante. Ao dar mais de si do que o patrão exige, o patrão fica sensibilizado e quando eu vou lá indagar coisas, ele diz coisas que os outros não indagam e com isso eu aprendi técnicas pelas várias fábricas onde trabalhei. Aquilo que eu acho muito importante é, a partir de um ponto na vida, nós dizermos, eu posso dizer que eu tive a grande felicidade de ter tido desafios. Muitos chamariam de oportunidades, mas eu diria desafios. Porque quando fui trabalhar para o Banco Mundial em lugares incríveis, é porque ninguém queria ir para lá. Ninguém queria. Quando eu falo Botsuana, o que é isto? Quando eu falo no Brasil, Urucará, o que é isto? Pois, quando os outros não queriam, eu ia, porque a minha filosofia era, assim como eu faço um grande esforço, alguma coisa eu vou aprender. E em cada região, com cada raça, com cada etnia, eu aprendi coisas separadas, diferentes. E isto faz com que a gente tenha, a partir de um certo ponto na vida, a possibilidade de dizer, bem, agora chegou a hora de eu partilhar, porque Deus pode me levar a qualquer hora, eu espero que seja para cima, não quero ir para baixo. E, portanto, quando ele me chamar, o que é que fizeste com a vida que eu te emprestei, porque a vida não é eterna, eu quero dizer, bem, pelo menos eu tentei partilhar. É por isso que qualquer pessoa, qualquer autarca, qualquer pessoa que queira me contactar, eu sempre respondo. Posso demorar um bocadinho, porque, por exemplo, agora estou a escrever um novo livro, que é uma história interessante, porque se chama Filhos da Ucrânia, e é a história de pessoas que eu conheço, filhos da Ucrânia, e que, portanto, contam aquilo que passaram em diversos lugares do mundo e pronto. Outra coisa que eu tento fazer é escrever artigos, como, por exemplo, aqui nós temos que este é um artigo no Jornal do Portimão, governos pagam por ciência e ignoram. Ou seja, e não estou a falar de Portugal, estou a falar de muitos governos em diferentes países. Ou seja, aquilo que eu falei agora da investigação científica que há, não somente na área de construção, na logística, em tudo, muito deste conhecimento não é posto em prática através de novas leis, regulamentos, oportunidades, financiamento. E eu também escrevo em inglês, sou edutech, aí é mais tecnológico mesmo, é para a malta que está interessada em inovar. E a gente tenta, desta forma, partilhar aquilo que aprendemos ao longo da vida. Bom, Outra mas coisa. sobre esses livros que ainda hão de vir, não é?
Nós ainda temos pelo menos mais 30 anos para entrevistas sobre, sobre o que aí vem. Espero que a projeção para 2026, enfim, seja mais amável do que aquela que antecipaste. E voltamos já a esses artigos técnicos, mas ainda está-me a ressoar a tua entrada no programa. Então lá vem. Imobiliário, o turismo. Há um livro que foi outro best-seller, ainda está disponível à venda, que é Empreender Turismo. Já tem 20 anos, Sim, praticamente, não é? sim. E, entretanto, eu tive a oportunidade de o folhear a semana passada e fiquei surpreendido. Afinal, há 20 anos atrás, já o Jack, enfim, antecipava, não é? Eh, como, no caso do Algarve, mas nessa altura não era bem sobre o Algarve, era em geral, como é que as coisas poderiam passar e o sucesso que isto poderia ter se tivéssemos governantes competentes e empresários competentes. E eu recomendo que, para nós, essencialmente, a região turística, fomos bafejados pela sorte de ter um ilustre, enfim, concidadão do mundo que nos escolheu para mais estes 30 anos, que ele está sempre a, 30 e 30 anos, é? Ele está sempre a viver 30 anos. Aquilo que na prática nos faz ser uma região do mundo. Ainda assim, eu vou voltar à pergunta inicial. Em relação ao turismo e em relação ao Algarve, depois destes 30 anos connosco, hum, agora menos em termos técnicos, porque os termos técnicos Sim. depois são nos teus artigos. O que é que tu nos aconselhavas? Além de mantermos a nossa maneira de ser, verdadeiramente, como é que viste a evolução do Algarve nestes 30 anos? Eu peço desculpa que permite-me que eu trate assim à maneira brasileira, mas quando ele me conheceu, eu era assim, um grande abraço. E então, Eh, Em como é que primeiro estamos? lugar, o Algarve é fenomenal. Eu tenho um livro chamado, ainda tem algumas cópias, chamado Algarve Alentejo My Love. Não está aqui, mas é um livro que ainda tem algumas cópias à venda. E é justamente aquilo que me encantou no Algarve e no Alentejo, porque são bastante parecidos. Eh, que são várias coisas, é a gastronomia, os vinhos, a simpatia, mas há algo Bom, que eu... vinho já é outra coisa que o Jack é um expert. É um problema estar com ele muito tempo, que normalmente há de vir uma garrafa só para degustar. Pois, mas há um nicho em que Portugal ainda deveria investir mais, ou, sobretudo, a trazer pessoas que são apaixonadas pelo nicho, que é a parte arqueológica histórica. Há poucos sítios no mundo em que os fenícios deixaram tantas marcas como em Portugal, aqui no Algarve. E os guias turísticos que eu conheço ficam admirados quando eu digo, já levaste os teus turistas ali, acolá, etc. E nós temos aqui no Algarve menires fantásticos. A explicação desses menires são muito interessantes. Os romanos também deixaram muitas interessantes mensagens através daquilo que a gente pode ler na parte arqueológica daquilo que encontramos no Algarve. Depois os mouros e, finalmente, naturalmente, a que eu chamo de Lusitânia, que para mim é algo mais autêntico do que Portugália. Mas aquilo que eu penso, e tenho dados até, é que um nicho que ainda deve ser desenvolvido é justamente relacionado com história e com arqueologia, porque eu não conheço nenhum país do mundo que tenha enorme concentração de diferentes culturas num espaço tão pequeno. Se eu for do norte ao sul do país, eu vou poder encontrar 11 diferentes grandes influências, civilizações, num espaço em que num dia eu cubro Portugal toda.
Isto é quase impossível. Parecido com isto eu teria, talvez na França, mas eu teria o problema das distâncias na França, que é concentrado. Há muito tempo eu fiz uma proposta para algumas fundações e um governo de desenvolver muito mais o turismo religioso não católico, porque o católico funciona muito bem. Mas nós temos aqui, no norte de Portugal, uma parte que os vikings deixaram, depois do Minho, lá para cima. Nós temos uma parte dos mouros, nós temos relíquias muito interessantes de diferentes religiões, os judeus, e, portanto, se esse turismo religioso fosse desenvolvido para estes nichos, eu acho que nós teríamos aqui não um aumento da quantidade de turistas, não, mas aqueles que deixam dinheiro, porque eles estão dispostos a pagar muito bem por guias altamente competentes e quem mostre com clareza aquilo que esses povos, essas civilizações deixaram. Isso é só para dizer aquilo que ainda é possível fazer. Com relação ao Algarve, eu ainda diria que falta um pouco mais do turismo de natureza. Eu participo num grupo de caminhantes que se chama Camiquintas há 21 anos. Há 21 anos que nós fomos 3, depois mais outros que fundamos esse grupo, Camiquintas, e eu tenho uma grande honra, uma grande satisfação em que nós já visitamos lugares, caminhos, eu diria, como caminhos nunca antes navegados, que são fantásticos, que os próprios algarvios não conhecem. E isto traria, na minha opinião, na opinião dos meus colegas, o turista que paga muito bem e fora da estação alta. Observem bem, porque maio, junho, julho, agosto, os hotéis estão cheios. Em compensação, há meses em que eles estão pela metade. Então, seria uma forma de você usar melhor o investimento já realizado em hotéis, restaurantes, etc., e trazer estas pessoas ou que têm flexibilidade ou que são reformados. Por exemplo, eu conheço muitas associações na Suécia de proprietários de restaurantes. E a Suécia tem um período em que os restaurantes ficam praticamente vazios. Janeiro, fevereiro, Também, às com vezes 40 março. graus negativos às vezes. Pois, então, nós temos a possibilidade, já que eles dizem, poxa, mas esse tempo aqui em janeiro é ótimo, chove um pouquinho, não há problema. Mas eles querem conhecer, de um lado, a gastronomia portuguesa, e a nossa gastronomia é fenomenal, e de outro lado, aquilo que é diferente, que é único. E é isso que o Algarve, na minha opinião, ainda pode desenvolver mais na área do turismo. Mas há alguma coisa também que eu escrevi há 21 anos atrás, eu escrevia no Avezinha, um pequeno jornal de Albufeira. E ainda existe. Como? Ainda existe. Ainda existe. O Arménio Aleluia Ele continua existe, com sim, sim, força. sim. Então, o que eu dizia é que nós temos aqui um grande potencial para medicina recuperativa. O que é isto? Há doenças em que você precisa ficar, não propriamente no hospital, mas perto de hospital, a ser acompanhado durante um longo período. Há tratamentos, por exemplo, problemas de pele, recuperação complexa de alguém que partiu um joelho, etc., e que leva tempo. Pois bem, há países que, se o paciente, em vez de se tratar lá, no setor público, lá, vier a se tratar aqui, ele tem um subsídio. Então, não é ele que paga para ficar 30 dias numa pousada, em algum sítio perto de um hospital. Não precisa ser hospital público, pode ser privado, mas o que ele quer é ter a possibilidade de ter fácil acesso
a uma fisioterapeuta, a alguém que possa ajudá-lo naquilo que ele precisa para recuperação. E essa proposta, que foi feita há 21 anos atrás, continua no ar. Nós temos aqui, neste momento, temos um pequeno problema com falta de médicos, mas para este tipo de atividade, eu acredito que viriam médicos de fora desses países, ou pelo menos enfermeiras, para poderem dar apoio. E não é muito bem turismo, mas também não é a pessoa se mudar. Ela vem fazer, eles chamam de medicina recuperativa, que é fora do seu país, porque é mais barato, aqui o clima é melhor, a pessoa reage melhor. É de ficar sem respiração com tanta enciclopédia. Mas, então, nos próximos 30 anos, o que é que vai acontecer na nossa vida? Na nossa vida, quer dizer, as tuas edições. Eu sei que há aqui, tens um best-seller, que é o Portugal Pós-Troika, que vendeu imenso no estrangeiro, É, mas sei que há outras coisas que estão em carteira. Este livro é interessante, ainda há alguns poucos exemplares, mas o Portugal Pós-Troika foi escrito por 8 autores de 5 países e com visões complementares do futuro de Portugal, a partir da realidade de Portugal. E, sendo um livro bilíngue, ele foi lançado em Portugal pela CIP, a Confederação das Empresas, pelo seu, então, chefe, o Antônio Saraiva, e com a presença de 5 embaixadores, porque é bilíngue, e a falar dos problemas estruturais de Portugal. E por incrível que pareça, esse livro vendeu muito mais fora de Portugal do que dentro de Portugal. E é sobre Portugal. É bilíngue. E, portanto, aqui há soluções de longo prazo, que são problemas estruturais que temos que resolver. Como falei de que vamos entrar numa nova crise, uma série de livros que escrevi em 2009, 2010, foram publicados a partir de 2010, chama-se Como Sair da Crise. E eu não falo de teorias. Eu cito aqui 92 setores empresariais que precisa pouco capital, mas um interesse, um foco das agências públicas em promover estes produtos industriais e serviços não industriais para exportar. E que vão desde serviços de alta tecnologia, como, por exemplo, escritórios de engenharia para desenvolver projetos industriais complexos, até coisas muito simples, como é a moderna industrialização do pescado, que não é salga e não é o puro congelamento, há novas tecnologias. Está tudo aqui. Isso é uma coleção, se não me engano, são três são regiões. 4 livros. 4. O primeiro chama-se Como Sair da Crise A, Algarve e Alentejo, e foca, portanto, no nosso potencial aqui. O B, que é Baixo Tejo e Beiras, portanto, Beira Alta, Beira Baixa, foca no potencial daquela região, porque eu estive lá para estudar o solo, os produtores agrícolas, os queijos. Por exemplo, aqui eu falo muito dos queijos, porque há uma produção de queijo que poderia ser muito mais exportada do que atualmente. Mas a distribuição, a organização da distribuição é que causa problemas. Então, é preciso coisa pouca do governo para poder simplificar para os pequenos produtores a exportação, e isso daria mais trabalho aos portugueses, mas, sobretudo, desenvolver o interior, melhoraria a coesão territorial, que todos falam, mas aqui se faz. O terceiro livro é Como Sair da Crise C, Centro e Cumes, e fala, portanto, daquela região em torno de Coimbra, a parte central de Portugal. E o D, que é o Douro, e aí, naturalmente, o foco é em vinho, mas não só,
não só vinhos. O Douro, além do potencial turístico muito grande, e o Minho também, além de produzir vinhos, tem frutos que são específicos daquela região, vendidos agora como são, mas se transformados em produtos agroindustriais e com a devida embalagem, venderiam a preços muito melhores. Eu vou dar um exemplo concreto, eu gosto de coisas concretas que eu fiz. Eu levei 3 produtores de vinho para apresentar os seus vinhos na Suécia, mas não foi na embaixada, não foi em hotel de luxo, nada disso. Eles foram apresentar os vinhos num hotel pequeno, muito simples, num campo de golfe, longe de tudo e de todos. E o que aconteceu? Como na Suécia beber vinho e conduzir é proibido mesmo, a grande maioria das pessoas que foram a esse jantar com provas de vinhos dormiram lá. O que fez o Jack planeou na manhã seguinte, para cada produtor, encontros com pequenos importadores, aqueles que comentam vinhos nos jornais, mas eu fiz o seguinte: era só um da televisão, só um do rádio, só um de semanário e só um de jornal. Eles se sentiram privilegiados, porque eles não tinham a concorrência de outros meios de comunicação, por exemplo, da televisão. Não, era só um da televisão. É a mesma coisa com importadores. Eu não fiz contato com os importadores que vendem para os supermercados. Não, não. Apenas para aqueles que vendem para restaurantes de luxo. E qual é a filosofia? Quando você introduz um bom vinho num restaurante de luxo, o sommelier, o escansão, depois vai indagar da pessoa. Gostaste desse vinho? Sim. O que mais interessou? Ah, isto, aquilo, aquilo. E se disser para os seus amigos, será que eles gostariam? É uma forma de alguém que gostou daquele vinho falar com outras pessoas que vêm comprar o vinho, vêm consumir o vinho no restaurante e depois começam a ir para as adegas dizer: mas vocês não têm este vinho aqui? Nós queremos esse vinho, eu quero uma caixa, 2 caixas. Então, esta tecnologia fez com que cada um dos produtores, é assim, um do Minho, um do Douro e um do Dão, porque eram vinhos complementares, não eram concorrentes. E cada um levou apenas 3 vinhos, um tinto, um branco e um rosé, apenas, para que o público, ao provar vinhos, não ficasse cansado de tantos vinhos. E o que aconteceu? Naturalmente, eles venderam os vinhos para alguns desses importadores. Mas o mais interessante, depois eu disse para um deles: o teu vinho é tão bom que devias exportar para a Rússia. Hã? Eu exportar para a Rússia? Eu disse: deixa comigo, vou fazer um contato. Como eu falo russo, falei com uma importadora russa que disse: pode ser que seja interessante, o vinho não é mau, mas ele já exporta. Eu disse: sim, para onde? Para a Suécia. Exporta para a Suécia? Então vamos importar. Ou seja, tens que ir passo a passo. E numa entrevista que eu dei há 15 anos atrás, eu dizia, e eu volto a dizer a mesma coisa: Portugal pode exportar em dinheiro, o dobro em vinhos do que está a exportar agora. Por quê? Porque precisa direcionar cada vinho para um nicho de mercado correto para aquele vinho. E uma coisa muito importante, e eu digo sempre a mesma coisa: para cada mercado é preciso ter um rótulo específico para aquele mercado. Aquilo que o Instituto de Vinha e Vinha faz hoje, que é controlar os rótulos, nós temos que ser flexíveis. Isto é coisa do passado. Agora, o importante é dizer o conteúdo, mas a forma, as imagens, as cores têm que ser específicas para aquele mercado. E o mesmo vinho para um outro mercado deve ter um rótulo distinto.
finalmente, aquilo que é muito importante em vinhos, diferentes garrafas. Porque uma garrafa igual a todas as outras, tu vai concorrer com todos os outros. Se tens uma garrafa totalmente diferente, as pessoas, quando passam no supermercado, vão dizer, mas nunca vi esta garrafa. Vão apanhar a garrafa. Não é pelo conteúdo, porque eles não sabem qual é o conteúdo daquela garrafa, mas pela garrafa. Vão olhar a garrafa. Se vem um rótulo, epá, mas olha, que diferente, que interessante. Aí eles vão dizer, bom, vou comprar uma para ver em que dá. Então, hoje, na minha opinião, aquilo que o governo poderia fazer, os governos no plural, para evitar a crise de 2026, em primeiro lugar, é comprar este livro e E ler para está à venda cada ainda? Eu grupo. não encontrei à venda. Este eu ainda tenho à venda, sim. A coleção. Sim, sim. O A, Algarve e Alentejo, tem pouco, mas o B tem, o D acabou, o D não tem mais. Lá no norte parece que eles estão mais interessados nessas soluções pragmáticas. Mas aquilo que eu diria é que, infelizmente, uma crise desta, a culpa não é de Portugal. É o mundo que é assim. O que nós podemos fazer, como os países fora do euro, dentro da União Europeia, fora do euro, estão a fazer, é se precaver em termos de ter mais reserva no tesouro, seja em forma de ouro ou de moedas estrangeiras, enfim. E, portanto, nós temos que nos precaver. E, na minha opinião, a melhor forma é focar nas pequenas e médias indústrias, porque elas podem facilmente se adaptar às necessidades de nichos que dão muito trabalho no interior para coesão e, ao mesmo tempo, que dão mais lucro para todos. Eu lembro-me que há, aliás, um título, outro, esse também está disponível, Grande Pequena Empresa. Sim. É? E, portanto, nesta simbiose e nesta dialética que o Jacques vai nos transportando, enfim, apesar do que ele fala sobre 2026, não é, que nós vamos tentar antecipar para que não aconteça, trabalhando melhor e usando alguns dos bons exemplos, ele tem um assunto para tratar, mas é um assunto, enfim, agora politicamente incorreto, porque está-se a tratar para Lisboa, mas, enfim, já vamos falar sobre os transportes. Mas ainda assim, há uma circunstância que eu interrompi. Há um livro que está para sair. Há um livro que está agora a preparar, não é? Para sair daqui por algum tempo. E esse livro é sobre a maneira de ultrapassar a crise de 2026, ou o que é que é? Não, é mais do que isso, porque é um livro sobre quando Igor, que é o personagem principal, chega a um ponto de maturidade e quer partilhar aquilo que ele aprendeu. Este livro foca, sobretudo, na enorme variedade de pessoas, de personalidades, porque alguns falam, mas não vão fazer o que estão a falar. Outros falam e vão tentar fazer. E outros falam e fazem tudo para aquilo acontecer. E, portanto, no mundo de hoje, penso eu, seja através daquilo que nós vemos na televisão, pelos políticos, estou a falar do mundo inteiro, não estou a falar de Portugal. Sejam grandes países ou pequenos países, ouve-se muita coisa e a gente pensa, será que eles realmente querem fazer aquilo? Ou será que aquilo é uma estratégia que eles fazem, não é? Para amedrontar, digamos assim, o adversário e depois, nas negociações, ter uma posição de maior força e ganhar melhor nas negociações. E nós temos exemplos clássicos que vemos agora. Mas esse livro Deve fala. sair quando? Quando é que. Espero que seja no início ou meios de dezembro. Já este ano. Eu espero que sim. Espero que sim. Já temos uma oferta para o Natal. Pronto. Pois. Muito bem. E chama-se Filhos da Ucrânia. O que eu posso dizer é que
há uma tendência de se generalizar no que se refere a exportações, por exemplo, no que se refere a culturas. Não façam isso. Eu trabalhei em países incríveis, enormes, gigantescos. 12, 13, quantos países? Eu agora. No total, trabalhei em 12 países ao longo de 39 anos. Mais 30. 30 e qualquer coisa. E, Já leva uma vida com 150 ou mais. e, portanto, em alguns países foram só 2 anos, etc., e outros foram muitos anos. Mas se eu comparo, por exemplo, os 3 grandes, muito, muito grandes, com culturas totalmente diferentes, raças distintas, etc., Rússia, Estados Unidos e China. Cada um deles tem, por exemplo, o caso da Federação dos Estados Unidos, é uma federação que, portanto, cada estado tem características e tem legislação própria. E quando um exportador português, questão de uns 5, 6 anos atrás, disse-me: Jack, ajude-me a exportar para os Estados Unidos. A minha primeira pergunta: para qual estado? Porque cada estado tem canais de distribuição diferentes. Claro, você também pode fazer um contato com o importador e este importador tem a tendência de vender mais naquele estado do que no outro, mas pode ser que naquele estado hajam outros concorrentes para o teu material. Então é preciso conhecer cada estado. Eu tive o privilégio de, quando trabalhei nos Estados Unidos, ter trabalhado e vivido em 3 diferentes estados. E eu vou te dizer, são culturas totalmente diferentes, canais de vendas totalmente diferentes, não dá para comparar. A mesma coisa na China. Então, para chegar à China e para chegar aos Estados Unidos da América, é preciso uma coisa que é de transportes e que o Jack tem ali na mão, que é um tema que está na ordem do dia. Verdadeiramente, talvez o livro devesse ter sido lido há mais tempo atrás por quem de direito. Mas, sem cortar a perspectiva da China, que é um mundo outro que nós, para a Páscoa do próximo ano, vamos falar mais demoradamente, porque é enfim, fascinante. Introduz então esse teu carinho especial pela coesão, a coesão através dos transportes. Não se esqueçam, temos que falar sobre a China. Transportes é essencial na concorrência, naturalmente, a logística é essencial porque para alguns produtos pesa bastante no preço. E também pelo conforto e também pela evitar a poluição. Nós sabemos que automóveis cada vez mais estão poluentes, temos que diminuir essa poluição e daí já temos há muito tempo os automóveis híbridos e agora a tendência são de outros combustíveis. Quem está muito atrás do desenvolvimento tecnológico são os países, é a legislação. Eu vou dar um exemplo clássico que eu próprio quis trazer para Portugal, do nosso vizinho Espanha, um carro que usava biodiesel. É um diesel, um óleo de origem vegetal, mas não é óleo que se coma, não é edível. É um óleo, uma gordura vegetal, que é usada em muitos países e que não se come, não se deve comer. Pois bem, ele é usado, por exemplo, apenas para lubrificar, mas há uma variedade que é biodiesel. Ele trabalha dentro de um motor diesel e ele, naquela altura, misturava meio a meio o diesel de petróleo, de crude, com meio a meio de diesel biológico, vegetal. Os motores da Scania, há mais ou menos 25 anos, têm essa possibilidade. Se tu dizes para a Scania, eu quero um motor meio a meio, então ele já vem preparado para tu misturares meio a meio. E há muitos anos que já tenho que é inteiramente híbrido, inteiramente biodiesel. O híbrido já tem 25 anos. Mas a legislação aqui e em muitos outros países não permitia isto. Então, é preciso nós estarmos abertos às novas tecnologias. E aqui em Portugal, nós estamos muito atrasados. Se eu apanhar, por exemplo, o nosso Alfa faz o máximo 220 km por hora. O Light Alfa
em que a parte de cima é feita em compósitos, ninguém mais usa ferro. No meu tempo, no nosso tempo, ferro era ferro, madeira era madeira, cimento era cimento. Não, hoje destrói-se com raio laser os átomos em íons e estes são previamente agregados também com laser, é aquilo que nós chamamos de compósitos. É uma química fantástica. E isto é muito antigo, já tem uns 20 anos que existe essa tecnologia. Isto faz com que o alfa seja muito, muito mais leve na parte de cima e os motores são mais desenvolvidos, os motores elétricos, que permitem ele fazer até 280 km por hora. Só que, por exemplo, nos países nórdicos ainda estão com 270, 275, para ter um pouco de reserva. Isto significaria que, por exemplo, em vez de gastarmos 9 mil milhões com o novo aeroporto ao pé de Lisboa, com consequências ecológicas que ninguém ainda sabe quais serão, nós poderíamos usar as duas pistas do aeroporto de Beja, que são bem maiores do que a de Lisboa, que o aeroporto de Beja não atrapalha ninguém, não está perto de habitações. Em 52 minutos, não é nada, era possível ir do centro do aeroporto, portanto, desce escadas rolantes do aeroporto, do terminal, apanha-se lá embaixo o Alfa, ele imediatamente sobe para a superfície e chega entre campos entre 52 e 58 minutos, consoante quantas paragens tu quer fazer pelo caminho. Isto custaria ao governo em torno de 50 milhões. Não é 50 mil milhões, nem 5 mil milhões, 50 milhões. Está aqui nesse livro, detalhadamente o que é preciso fazer. Este livro tem 15 anitos, apenas, não, tem 12 anitos e nada foi feito. A mesma coisa com relação à bitola europeia. Portugal usa, bitola é o espaço entre os carris, e Portugal usa há 150 anos, mais ou menos, ou mais, uma bitola chamada bitola ibérica. E a palavra comboio, poucos sabem, vem de, naquela altura, quando ainda não haviam motores a explosão, as carruagens eram puxadas por bois, e daí vem com-boi. Eram dois bois, comboio. E é muito interessante a gente estudar, hein, quem é que ganha com nós, Portugal, termos uma bitola que não é a bitola europeia. As empresas espanholas. Porque quando as carruagens chegam à divisa, a fronteira entre França e Espanha, são as empresas espanholas que tiram os contentores ou os materiais das carruagens portuguesas para colocar nas carruagens espanholas que entram pela Europa. Isto é um custo não muito grande, mas sem isto, o nosso custo de transportes é muito elevado. Quem ganha com isto para exportação, por exemplo, para o interior da Alemanha, para o interior da França, para a Polônia, para o interior, quem ganha com isto são as empresas espanholas de logística. Então, às vezes é preciso uma coragem política para fazer mudanças estruturais, e essa é uma delas. Então, aeroporto, devemos e podemos e devemos utilizar instalações que já existem e podem ser desenvolvidas. Nós podemos e devemos mudar a bitola para a bitola europeia, e nós podemos e devemos investir muito mais no transporte coletivo. Aqui eu falo, por exemplo, do tram-train. Tram-train são várias carruagens elétricas e que, portanto, dentro das cidades, eles entram com boa velocidade em grandes avenidas, com o trânsito só para eles, como elétricos, e fora das cidades, eles usam os carris dos comboios normais.
Então, qual é a grande vantagem? É resolver o problema dos suburbanos. Nós aqui no Algarve, está neste livro, é um capítulo específico sobre o Algarve, poderíamos perfeitamente ter comboios elétricos modernos, tipo Alfa, mas não tão caros, que podem, portanto, entrar dentro das grandes avenidas das cidades, do centro das cidades principais, e depois continuar e fazer a interligação de grande parte do Algarve com esses tram trains. Nomeadamente ao aeroporto, nomeadamente às universidades, Sim, nomeadamente exato. à rede nacional. Bem, acho que foi o bom sucesso com mais duração, mas eu quis aproveitar ao máximo esta estrela que de repente nos entrou aqui no estúdio. Vocês, depois de ouvirem os vários temas e muitos mais haverá para nós desenvolvermos com o Jack, espero que ele agora ponha na agenda daqui a 3 meses voltar a falar connosco, visto que para esta sessão foi preciso 3 meses de espera, possamos voltar a esta conversa. Para mim, há anos bom, há uns poucos anos só, não o reencontrava. Nunca é uma surpresa, são muitas, muitas surpresas. Podemos discordar, podemos discutir, mas tentem que ele tenha sempre uma resposta, mesmo que vos surpreenda ainda mais que a primeira. Jack, Muito obrigado pela muito obrigado. oportunidade. Contactem-no, convidem-no. Venham. Yes, we can!